Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando para o prosseguimento do nosso projeto magistério, visando a sua qualificação, a sua preparação para que você fique competitivo e consiga a sua aprovação nos mais variados concursos pelo Brasil. E hoje, especificamente, começaremos a tratar desta importante obra, intitulada História do Brasil e escrita pelo historiador da USP, Boris Fausto. Este livro que é carinhosamente chamado de Rapadura e que é obra básica para qualquer historiador, para o conhecimento da história do Brasil, para a preparação de aulas muito bem fundamentadas. História do Brasil é um livro que você deve ter em sua estante e que deve manuseá-lo, que deve lê-lo com muita atenção, com muito carinho. A partir de agora, nós começaremos uma série de videoaulas tratando de questões. Nós vamos verificar como é que aspectos relativos ao livro História do Brasil, de Boris Fausto, pode aparecer nos exames dos concursos públicos para professor de História. Afinal de contas, esta obra já tem questões nos mais variados vestibulares pelo Brasil, obras que já caíram, essa obra em especial, questões que já caíram no Enem e em inúmeros concursos para professor de História pelo Brasil afora. É por essa razão que a gente começa, a partir de hoje, uma análise focada sobre esse assunto. E vamos começar falando sobre a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Olha, o contexto que marca a transmigração da corte portuguesa para o Brasil é marcado pelas chamadas guerras napoleônicas, que sacudiam a Europa no início do século XIX. Mais especificamente, pela decretação do chamado bloqueio continental. O bloqueio continental foi uma proibição imposta pelo imperador da França, Napoleão Bonaparte, contra as nações europeias, impedindo-as de estabelecerem relações econômicas com a Inglaterra. O grande objetivo, o grande lance de Napoleão era isolar economicamente a Inglaterra, ameaçando todos os países europeus que furassem o bloqueio, teriam seus respectivos territórios invadidos pelas forças francesas. Foi o que acabou acontecendo com Portugal. Portugal, que possuía uma economia muito ligada à economia inglesa, uma economia dependente da economia britânica, não pôde aderir efetivamente ao bloqueio continental. Em consequência disso, houve a invasão francesa em Portugal. Só que diante desta iminente invasão, a coroa portuguesa colocou em prática um antigo plano de transferir a corte para o Brasil. Então é nesse contexto histórico que ocorre a transferência da corte para o Brasil. Muito bem, vamos conferir uma questão abordando este assunto. Observe a litografia. Aqui está a litografia, partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil em dezembro de 1807. Litografia extraída da obra História do Brasil, de Boris Fausto. A litogravura aborda um tema importante para a história do Brasil, pois o país com a transferência da corte portuguesa, alternativa A, foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal? Não, a transferência da corte portuguesa para o Brasil acontece em
1808. Na chegada ao Brasil, Dom João, príncipe regente de Portugal, assina um acordo com a Inglaterra, que é a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, medida que, na prática, extinguia o pacto colonial. Era o fim do chamado exclusivo metropolitano. Posteriormente, em 1810, houve a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação e também do Tratado de Aliança e Amizade, ambos entre Portugal e Inglaterra, que foram extremamente benéficos para a economia inglesa. Em 1815, no contexto da realização do Congresso de Viena, que foi a reunião das nações que haviam derrotado Napoleão Bonaparte, é que o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1820, eclodiu a Revolução Liberal do Porto, que exigiu o retorno da família real a Portugal, que exigiu também a recondução do Brasil na situação de colônia. E é um fator que vai precipitar que 2 anos depois ocorresse a emancipação política brasileira sob a liderança da elite e também do príncipe regente Dom Pedro. Muito bem. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Concede o título de imperador regente, imperador ao regente luso? Não. O regente luso, no caso aqui que ele está falando, é Dom Pedro, né? Dom Pedro torna-se imperador, é aclamado imperador no final de 1822, após a emancipação política brasileira. Letra C. Conquistou a autonomia política e econômica? Não, o Brasil não conquista uma autonomia política ainda em 1808. O Brasil torna-se sede da monarquia portuguesa. O Brasil tem, nesse momento, com a abertura dos portos, a extinção do pacto colonial, mas não tem ainda autonomia política e muito menos econômica. A alternativa D, ratificou a política monopolista metropolitana? Muito pelo contrário. A abertura dos portos marca o fim do exclusivo metropolitano. Então, temos como alternativa correta, nessa nossa primeira questão, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil acaba se tornando a sede da monarquia portuguesa, porque aqui estavam o príncipe regente e toda a estrutura político-burocrática de Portugal. Não é à toa que o príncipe regente Dom João foi coroado no Rio de Janeiro, em 1816, com o título de Dom João VI, rei de Portugal. Vamos para o próximo tema. Agora a gente fala sobre o Manifesto Republicano. Veja, as ideias republicanas já circulavam no Brasil desde a época da colonização. Desde o século XVIII, ideias relativas ao republicanismo já circulavam em movimentos que pleitearam a nossa emancipação política, tais como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 1817, todos movimentos que foram sufocados pelas autoridades lusitanas. Nesse contexto em que nós falamos, a partir de agora, do final do século XIX, é o contexto marcado pela crise do Segundo Reinado. Crise que vai acabar desencadeando um processo de crescimento das oposições ao imperador Dom Pedro II e uma série de questões que foram vitais para o fim da monarquia e a proclamação da república, tais como a questão religiosa, a questão servil, a questão militar,
fatores que foram fundamentais para a implosão do prédio monárquico no Brasil e a proclamação da República, no golpe de 15 de novembro de 1889. Mas nesse período de crise, de desgaste das instituições monárquicas, é um processo que vai de 1870 até 1889. 1870, nós temos a publicação do Manifesto Republicano. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique lá.